Muito bem, show de negócios, o canal do Empresário Moderno. Estamos mais uma vez juntos e aproveitando que você está aí do outro lado acompanhando a nossa programação, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua conexão. E dando continuidade à nossa série de entrevistas de pessoas que têm essa veia corporativa, pessoas que querem realmente fazer a diferença, hoje eu tenho a grata satisfação de entrevistar a minha querida amiga Camila Severnini. É isso mesmo? Eu falei direitinho ou será que eu errei a pronúncia, hein, Camila? Certinho, Falei Hélio. certinho? Severnini. Camila, obrigado pela sua presença aqui na Show de Negócios. Fico muito feliz em você ter aceito aqui o nosso convite. Ó, para você ter uma ideia, a Camila, ela é graduada em administração de empresas. Ela fez intercâmbio para estudar economia na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Atuou também profissionalmente nas áreas de inteligência de mercado, consultoria, suporte comercial, gestão e sustentabilidade. Fez também cursos sobre negócios de impacto e economia colaborativa. E atualmente ela cria conteúdo, né, lá no seu perfil do Instagram, o @econsumo.consciente, e também é revendedora de produtos sustentáveis. Vai contar tudo isso pra gente aqui nessa entrevista especial na Show de Negócios. Camila, seja muito bem-vinda, querida. Eu que agradeço, Hélio, pela oportunidade para disseminar um pouquinho do que eu conheço sobre esse tema de sustentabilidade que eu gosto tanto. Poxa, que legal. Camila, eu tive o prazer de conhecer você num evento, né? Acho que foi lá no Bar Jazz, né? Faz um tempinho já. Onde estava Isso lá mesmo. o meu amigo Simval, meu amigo Marcelinho da Sony Music, onde foi feito um encontro, né, com empresários, com empreendedores, e eu tive a grata satisfação de conhecer a Camila justamente nesse evento. Eu achei interessante o tema que ela aborda, que é a questão da sustentabilidade associado ao ambiente corporativo. Então ela tem, como você já pôde acompanhar, um amplo conhecimento, estudou fora, estudou em Portugal também, e tem uma bagagem sensacional para compartilhar. Mas antes da Camila falar a respeito desses assuntos corporativos, de sustentabilidade, eu quero saber um pouquinho da sua vida, Camila. Como que foi aí a tua infância, como foi sua adolescência, como é que você começou a entrar nesse mercado aí corporativo, né? Como que eram seus pais com você, se teve alguma influência ou não. Conta um pouquinho da sua vida pra gente, Camila. Então, eu sou filha mais velha, né? Tenho uma irmã caçula e a gente, assim, desde pequena brincava muito juntas, né? A gente só tem uma diferença de 1 ano e meio. E era interessante que sempre a minha mãe brincava com a gente também, né? E a minha mãe, por ter uma origem, assim, uma família que morou no campo, ela gosta muito da natureza, né? Então isso influenciou muito a gente também, a gostar da natureza. Ela sempre teve plantas, sempre teve um jardim, sempre cuidou muito bem, assim. Então todo mundo aqui em casa elogiava as plantas dela e era bem legal, assim. E às vezes também a gente fazia brinquedos com materiais reciclados, né? E era bem interessante, assim, bem criativo. E o fato também de receber, por exemplo, brinquedos dos meus primos que eram mais velhos, né? Eles iam repassando para gente, ou roupas também das minhas primas mais velhas, que sempre estava tudo em bom estado, né? Eles tinham brincado pouco, mas como a gente cresce muito rápido, acaba mudando os gostos, né? É Mudando verdade. de brinquedo e tudo mais. Então a gente sempre estava ganhando coisa nova e a gente também repassava para as nossas primas Que legal. menores. Sim. Então, Camila, pelo que eu entendi, você desde pequenininha, então, seus pais já influenciavam você na questão de você ter o cuidado com a natureza, de respeitar a natureza, né, de plantar, de ter aquele cuidado especial. Então, isso já foi sendo incutido na sua vida desde de pequenininha, então. É verdade, sempre. E também nas escolas, né, que eu estudei, tinham matérias a respeito disso, né, quando estudava um pouco de biologia ou geopolítica, e aí
falava um pouco desse tema. Claro que ainda era algo bem inicial, né? Mas eu sempre tive professores que falaram sobre o meio ambiente e até eu tenho uma foto assim com 7, 8 anos com um cartaz, né, de preservação do meio ambiente que a gente fazia, fez uma volta ao redor do colégio, né? Você já, Todo você, mundo com você cartaz. já era uma ativista, já, desde de novinha. Eu vou ver se eu resgato essa foto, mas é muito, muito legal mesmo. Não, Sempre me tem que preocupei. colocar no seu Instagram lá, hein, pra saber, pra provar que desde pequena você tá sempre junto com a causa, né? É verdade, é verdade. Sempre, assim, achei que era algo que a gente, assim, faz parte, né, do nosso... Nós somos parte da natureza, né? Nós fazemos parte desse ecossistema. E até, assim, recentemente eu vi um modelinho que mostra que a gente tem que sair desse conceito do egocentrismo para o ecocentrismo, né? Então, da gente perceber que a gente faz parte e que as nossas atitudes impactam, sim, e muito o meio ambiente que a gente vive e que vai ter volta. E a gente já está percebendo essas consequências, né? Tanto se você plantar sementes positivas, você vai ter consequências positivas. Agora, infelizmente, a maioria da humanidade ainda não teve esse pensamento de cuidado e de cultivo e de preservação, regeneração da natureza. Entendi. Aí a Camila cresceu, ficou mocinha, começou a fase de adolescente. E aí como é que surgiu o interesse real em aprofundar o assunto da ecologia, e também a questão do lado corporativo, né? De negócios e tal. Como é que isso aí foi se fundindo na sua vida, Camila? Então, ao longo desse tempo, né, como eu disse que o assunto é mais ou menos recente, né, porque a gente teve uma evolução, né, as empresas primeiro falavam sobre responsabilidade, primeiro lá no início era a filantropia, né, Uhum. tanto das empresas quanto das pessoas. Depois o conceito foi mudando para responsabilidade social empresarial, e evoluiu para sustentabilidade e atualmente nós temos negócios de impacto socioambiental, que você pode ter empresas que gerem lucro, mas também cuidam do meio ambiente e cuidam da sociedade. E Entendi. durante esse período assim da minha adolescência, eu fui conhecendo cada vez mais, né, esses temas, né? É claro que durante o período da faculdade, né, de administração, eu aprofundei bastante, porque eu tive professores que eram especialistas nessas áreas, mas quando eu estava nessa época da escola e do ensino fundamental, ensino médio, a gente já fazia reciclagem em casa, não desperdiçava água, já tinham várias atitudes que a gente já implementava. Ah, entendi. Camila, e me diz uma coisa, como que foi a sua experiência depois de você ter estudado administração, o intercâmbio que você fez lá em Portugal? Como é que foi essa experiência para você? Nossa, foi sensacional. Assim, eu indico para todo mundo que puder ter essa oportunidade, né, de fazer um intercâmbio, seja para estudar outro idioma, seja para trabalhar no exterior, porque você tem a oportunidade de conhecer outras culturas, outras pessoas, outras línguas, né? Então, como eu fui estudar numa universidade, eu procurei as matérias que eram em inglês, né? Porque a gente brincava comigo. Ah, você está indo para Portugal para aperfeiçoar o português? E aí eu escolhi as matérias todas em inglês, né? Que é o idioma que eu gosto muito. E aí eu fazia as aulas, assim, eram apresentadas pelos professores em inglês, as provas eu fazia em inglês, eu escrevia, tinha apresentação, né, oral dos trabalhos, então tudo era em inglês. E eu tive a oportunidade também de fazer amizades com pessoas da União Europeia.
Então, principalmente, por exemplo, eu tenho muitos amigos poloneses. E como a língua polonesa é muito difícil de É aprender, isso que eu ia perguntar. Como é que você conseguia? Era no inglês mesmo? Naquele inglês macarrônico? Ou você conseguiu aprender alguma coisa de polonês também? eu consegui aprender algumas palavrinhas, né? Porque eu convivi bastante com eles, mas não a ponto de construir uma frase, por Não, mas exemplo, né? o que você aprendeu? Compartilha com a gente. O que você aprendeu? Olha, eu nunca ouvi nenhuma palavra em polonês. Vou aprender a primeira hoje. O que você aprendeu lá em Portugal? Fala. Fala uma palavra ou uma É, expressão que você tem aprendido. tem uma que é dziękuję, que é Dinkuyer. obrigada. Como é que é? Dziękuję. Dikunhé. Dziękuję. Ah, que significa? Obrigada. Gente, tá vendo? Pronto. Já uma pessoa educada já aprendeu a falar obrigado. Pronto, já é meio caminho andado, né, Camila? É, e aí tinham outras, né? Tem uma que é parecida, também chama Dzień dobry. Dzień Aí é dobry. bom dia. Ah, tinha bastante Jin na história aí. E sempre termina com Y, com W, é bem Ei, complexo mesmo, né? Então, eu falava com eles na maioria do tempo em inglês, né? inglês mesmo. Já mandava o É. inglês macarrônico e tá tudo certo. E a gente se entende. Na verdade, sim, modéstia à parte, eu tenho um nível avançado, né? Não, Não não, não, é. macarrônico é o meu. Do seu eu tenho certeza que é bom. O meu é horrível. Inclusive, o meu mentor, né, o meu querido Tommy Nelson, é americano. Então você imagina como que é o diálogo, né? Eu falo, que ele fica olhando pra minha cara assim, tipo assim, o que o Hélio quer dizer, né? Não tô conseguindo entender. Não, o meu é horrível. Meu inglês é macarrônico total, viu? É, porque ele é de The Books on the Table pra lá. Mas aí, como Esse inglês, então, exemplo, desde pequena, né? Todo mundo aprende. com certeza. Mas aí, então, essa experiência foi legal. Você ficou quanto tempo lá em Portugal? Eu fiquei só 6 meses, né? Que era o Certo. período do semestre da faculdade. E aí eu voltei para o Brasil para terminar o TCC 2, né? Para eu Ah, pegar tá. o diploma, eu tinha que terminar essa matéria. Eu só tinha deixado ela pendente para poder fazer o intercâmbio, tinha que ter alguma coisa, algum vínculo com a faculdade, entendeu? Entendi. E diz uma coisa, Camila, tá? Após esse período, dessa experiência que você teve lá em Portugal, assim que você concluiu também a tua faculdade de administração, você começou efetivamente a lidar, a trabalhar na questão corporativa, né? E como que foi esses primeiros passos aí para você conciliar esses dois conceitos, que é a questão do ambiente corporativo com a ecologia? Como que você conseguiu iniciar esse seu projeto? Então, no próprio intercâmbio, eu já fiz um abaixo-assinado com os alunos, né, do residencial universitário que eu morava, para a gente conseguir fazer um programa de reciclagem de todos os resíduos daquele prédio, né? Então, a maioria das pessoas aderiram e depois eu fui para a reitoria e entreguei esse abaixo-assinado. E eu fiquei sabendo que depois eles colocaram mesmo lixeiras maiores, né? A gente tinha lixeiras muito pequenas, por exemplo, só na cozinha. E aí não era suficiente para todos os resíduos que todo mundo descartava, né? E aí eles colocaram lá fora lixeiras maiores para que depois o caminhão de lixo pudesse passar, mas tinha o caminhão dos recicláveis também, né? Ah, Aí, entendi. quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de fazer o TCC em governança corporativa, que também está ligado a esses temas, porque tem a ver com transparência, né? E aí eu fiz voltado para o terceiro setor, que são as ONGs, as fundações, os institutos. E a minha ideia era mostrar que era muito importante para o terceiro setor receber cada vez mais doações, que todas essas organizações tivessem a transparência necessária para mostrar para os doadores o quanto eles tinham arrecadado e onde eles estavam investindo, em quais os projetos.
e tudo mais, para não gerar nenhum tipo de desconfiança, entendeu? Foi bem interessante. Poxa, que legal. Camila, mas e aí? Aí você começou a iniciar um trabalho bem interessante aí com palestras, com cursos, mesclando esses dois cenários, o corporativo e também o ecológico, em especial na questão da sustentabilidade. E aí você ministrou vários cursos em várias partes aí de São Paulo, do Brasil, e você acabou desenvolvendo um sistema chamado de 7 R's. É isso mesmo? Na verdade, eles já existem, mas Certo, antigamente a gente aprendia, por exemplo, na escola, o 3 R's, né? Depois certo. foram Foi, aumentando para 5 R's e agora tem os evoluiu. 7 R's. Foi evoluindo. E o E legal aí, também da questão da simbologia do número 7 também, né? isso, que é da completude, né? Sim, exatamente. Conta um pouquinho pra gente o que consiste esses 7 R's e se você puder de repente falar um pouco sobre cada um deles, exemplificando, eu acho que seria bem interessante também. Tá bom, vamos lá. Então, o primeiro R é o repensar. Quando a gente repensa, a gente tem que ver quais são os nossos hábitos, né? Quais são os nossos comportamentos, parar para refletir e ver se realmente o que a gente está fazendo é sustentável ou não, né? Hoje em dia tem muita informação disponível e a gente pode começar pelas pequenas coisas e depois você vai mudando outros hábitos que são um pouco mais difíceis, né? Cada um tem os seus próprios desafios, mas essa necessidade de repensar é muito importante, porque você não pode ver a natureza como só uma mera possibilidade de extração das matérias-primas para você fazer, para as indústrias, né, para as empresas fazerem os seus produtos e serviços e atenderem às necessidades ou os desejos dos consumidores, né? Então, repensar no sentido assim, será que eu preciso consumir tudo que eu estou consumindo? Tem muita coisa que a gente, às vezes, compra roupa e não usa, fica com a etiqueta na roupa. Tem gente que compra muita comida e não consegue consumir e desperdiça. São vários exemplos de consumo excessivo, né, que o próprio capitalismo atual ele faz com que isso aconteça, né, que a gente precisa ter acumulação, porque significa que uma ostentação, na verdade, muitas vezes você compra coisas que são desnecessárias ou que é, você tem um aparelho, por exemplo, o celular de última geração, aí as empresas fazem um pequeno ajuste e aí ele é lançado no mercado, você acha que você precisa ter esse último, né? Que o outro de 6 meses atrás não estava suficiente. Aí você tem que realmente parar e refletir. O Então, que você tem atende suas necessidades? Não precisa você toda hora desejar algo novo, porque esses desejos são infinitos, né? Então, o planeta não tem recursos infinitos para suprir todos esses desejos. entendi. Então, o primeiro passo dos 7 R's é o repensar. Repensar conceitos, ideias, paradigmas, uma série de coisas. Então, tudo se aplica nisso aí, como você deu o exemplo do celular. Se você tem um bom celular que supre as suas necessidades, que supre o que você precisa, qual é a necessidade de você estar adquirindo um novo? Só porque é da moda ou só porque foi lançado? Quer dizer, isso é uma forma também de você repensar. Qual o segundo passo dos 7 R's, Camila? O segundo é recusar. Eu até pensei assim que é um pouco difícil porque a gente está acostumado a não dizer não. A gente tem dificuldade de dizer não, né? Muito, isso é verdade. E, por exemplo, nos supermercados, antigamente, né, pelo menos aqui em São Paulo, as sacolinhas eram livres. Então, tinha gente que colocava os produtos em 2, 3 sacolas, porque não queria que arrebentasse a sacola. E era uma coisa, assim, absurda o consumo de plástico, né, de todas as cadeias de supermercados em São Paulo, era muito livre. Quando eles passaram a cobrar cada uma dessas sacolas, por mais que sejam centavos,
quando você faz uma compra, mesmo que seja semanal ou mensal, você vai usando muitas sacolas. Então, eles começaram a vender as sacolas reutilizáveis, né? São resistentes. E aí já substituíram várias dessas sacolas plásticas por realmente uma pressão da sociedade. Então a gente vê que se a gente se unir como cidadãos, nós temos uma força política para mudar certas coisas que as empresas fazem e pressionar os próprios políticos para mudarem as políticas públicas, né? Atualmente a gente viu também a questão dos canudinhos, então para que consumir tanto canudinho plástico, né? Para que consumir tantos talheres descartáveis? Então, se você recusar esses tipos de produto, tem a opção de você carregar, por exemplo, na bolsa um canudo de silicone ou de inox, você carregar sempre uma sacola ou de tecido ou aquelas de supermercado reutilizáveis. É, é, Tem coisas que a gente realmente tem que voltar, né, no primeiro, que é o repensar, para você falar, realmente eu não preciso disso, eu posso dizer não, eu posso recusar, né? E a questão do plástico é muito séria, a gente tem visto que o impacto tem sido cada vez maior. Tem até uma ilha de plástico no Pacífico, né, que as correntes marítimas, oceânicas, elas foram levando o material plástico se você até consegue ver por satélite. É uma coisa absurda. Ali foi juntando os plásticos dos oceanos e agora eles estão tentando ver como que vai limpar, né, tudo aquilo. Entendi. Mas se a gente for ver, a maioria das embalagens são de plástico, né? Não são refil ou outras embalagens. E o detalhe interessante também, Camila, em cima do que você do que você mencionou, é a questão do recusar e saber recusar. Não é simplesmente não pelo não, né? Mas por que você não. Por que isso ou por que aquilo, né? Ter a consciência e saber dizer não, como você falou. Um grande problema do ser humano é esse, muitas vezes não saber dizer não, mas ter consciência do porquê não. Eu acho que isso também é muito importante para que as pessoas possam repensar, né? Como você colocou sendo o primeiro item aí dos 7 R's. E depois que eu repensei, depois que eu analisei e recusei, qual que é o próximo passo, Camila? O terceiro é reduzir. Também é um desafio, porque, como eu citei anteriormente, né, o nosso sistema é de acumulação, né? Então, a gente está acostumado já está no piloto automático, que a gente compre, compre, compre cada vez mais e algo que, assim, não faz muito sentido. Tem muitas coisas que a gente pode reduzir e não perder a qualidade de vida, né? Por exemplo, se você colocar na ponta do lápis os gastos que você tem com um carro, né? O gasto com a parcela do financiamento do carro, com o combustível, com a manutenção, com o seguro, estacionamento, é um gasto muito alto, né? E toda a cidade de São Paulo, se todo mundo tivesse carro, já está um trânsito caótico, né? Agora na pandemia diminuiu, mas um modelo de carros compartilhados que a gente tem hoje, essa solução através dos aplicativos, é muito mais interessante você poder usar o carro, se tem a pessoa lá que está dirigindo, né, como se fosse um motorista particular, mas você também está gerando renda tanto para ele quanto para a empresa, né, do aplicativo, e você não precisa ter um carro na sua garagem. Tem gente que compra 2, 3 carros para fugir do rodízio, né? Então é totalmente desnecessário. A gente pode reduzir. Outro exemplo é decoração. Tem casas que você entra que você fica até perdido, assim, é tanta informação, tanto objeto, tantos móveis, tantas coisas, as pessoas não passam para frente, assim,
cansei um pouco disso, vou doar para outra pessoa que está precisando mais, sabe? As pessoas vão acumulando, acumulando em casa e quando você vê, não tem quase espaço, assim. Então, a gente podia ser um pouquinho mais minimalista nesse sentido. Entendi. Então vamos fazer a retrospectiva aqui para o pessoal entender. Então, primeiro temos a questão do repensar. Depois temos a questão do recusar. Depois nós temos. O reduzir. Exatamente. Após ter feito esses 3 processos, qual que é o quarto processo dos R's, Camila? É a reparação. Então, assim, a gente tem possibilidade, sim, de continuar com algum produto que a gente gosta bastante, mas às vezes acontece, por exemplo, de quebrar alguma coisa, você pode tentar consertar, né? Se for, ou mandar para uma assistência técnica, se for algo mais complexo que você não consiga resolver, né? Mas a reparação é muito interessante porque você consegue, por exemplo, se rasgar uma roupa que você gosta muito, às vezes dá para você costurar ou você pode customizar. Se você tiver algo que infelizmente quebrou, né, você pode tentar restaurar ou procurar um profissional que seja daquela área para restaurar, né? E se parar de funcionar, por exemplo, um eletrodoméstico, também se tenta consertar. Tem várias formas de reparação, né? Os próprios móveis, às vezes o seu sofá tá bom, e aí rasgou um pouquinho ali, você pode trocar o estofado e vai continuar com o sofá legal, assim, não precisa comprar um novo, sabe? Isso com certeza é importante. Esse, portanto, é o quarto R, né, Camila? Isso. Agora vamos. Reparação. A reparação. Vamos agora, então, na sequência dos 3 últimos R's, né? Que a Camila está explicando para você aqui na Show de Negócios, para você poder, de repente... e esses conceitos são muito interessantes, que se aplicam em qualquer área da sua vida, não só no ambiente corporativo ou na ecologia, no setor sustentável, nada disso. Pode ser aplicado em qualquer área, né, Camila? É isso aí, é para todo mundo, que nem você falou, desde criança, né? As crianças até têm maior facilidade de assimilar esses conceitos e até tem umas que educam os pais, né? É Que é muito o legal. contrário. Camila, qual é o nosso quinto R, então, para o pessoal entender e compreender? É o reutilizar. Eu creio que muita gente já faz isso, né? Mas eu tenho alguns exemplos aqui, que você pode usar as folhas de papel dos dois lados. Se uma caneca, por exemplo, de porcelana lasca um pouquinho, você pode usá-la como porta-lápis ou como um vasinho de plantas. É, a gente viu durante esse período de pandemia, né, as pessoas fazendo máscaras com as mangas das camisetas. Não sei se você Sim, viu. acompanhei. É muito, muito legal. Bem interessante. Então, às vezes a camiseta não tá mais nova para usar, mas a manga tá boa. Então, dá para você Sim. fazer a sua própria máscara, Essa é a né? prova viva, né, Camila? Que o brasileiro é criativo, né? Sempre arruma um jeitinho. É verdade. Aí dá para transformar, por exemplo, potinhos de vidro em cofrinhos. Atualmente a gente não está tanto com circulação de moedas, né? As pessoas, a maioria das vezes, tem o meio de pagamento através do cartão, mas tem gente que ainda tem esse hábito, né? Outras coisas que eu acho interessante são os livros da escola ou da faculdade. Você passa para o outro semestre ou passa para o outro ano, você não vai utilizar aqueles mesmos materiais. Então, você pode passar para os alunos do outro ano, você pode tanto doar quanto revender. E acontecia muito isso com a minha irmã, assim, eu como sendo irmã mais velha, eu passava de ano,
e aí depois passava os livros para ela. Então sempre teve Não, isso é essa verdade. Eu me reutilização. lembro também, eu na quarta, quinta série, acontecia isso, né? Os professores já incentivavam, né? Olha, guarda o livro que vai servir pro seu amiguinho no próximo ano, cuida, né? Não risca, não passa canetinha, né? Não fica aí rasgando a folha, justamente pensando já no cidadão, pensando já no próximo que vai se aproveitar ali do livro, né? Isso é muito legal também. Então, vamos agora para o nosso sexto R, Camila. Vamos lá. É, o nosso sexto R é justamente a reciclagem, que é a mais conhecida. Mas tem muita gente que ainda não sabe alguns detalhes, né? Infelizmente, a gente ainda recicla aqui no Brasil um percentual mínimo, 2 ou 3% só do que poderia ser reciclado, né, dos resíduos. Isso, infelizmente, acontece porque existe contratos entre as empresas de caminhões de lixo e os aterros sanitários, que eles ganham por peso, né, de resíduo. Então, para eles, ainda não é interessante que as pessoas façam essa separação e façam esse descarte correto nas estações de reciclagem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não existe aquele conceito, eu vou jogar fora. Não adianta você falar assim, vou jogar no lixo, e depois vai passar o caminhão de lixo, ele vai levar, e depois vai estar no aterro, vai ser enterrado, e tchau. Não acontece isso, não existe jogar fora, está sempre no planeta Terra, né? A única coisa que tem de lixo fora do planeta Terra é o lixo espacial, né? Dos satélites e Por enquanto, né? partes de foguetes. É outro tipo de lixo, É né? um A outro gente não tipo. encontrou ainda essa solução de jogar para outro planeta o A lixo. Seria a gente vai caríssimo. jogar para Marte, para Vênus, pra Plutão. Mas o certo da reciclagem e da ideia, que é muito interessante, é que os resíduos, eles são dinheiro, só que eles estão transformados em outros materiais, né? Quando você olha vidro, quando você olha metal, papel, plástico, todos eles têm um valor de mercado. Tem alguns que são mais valorizados, né, que são as latinhas, por exemplo, de alumínio. A gente fala, nossa, o Brasil recicla quase 100% de latinha, né? Sensacional. Mas, infelizmente, isso acontece porque tem um valor de mercado maior, a matéria-prima, e os catadores, que não deveriam ser chamados de catadores de lixo, mas de resíduos, eles fazem de tudo para poder catar essas latinhas para ter uma renda maior, né? Então, a ideia da reciclagem é você conseguir separar o que é reciclável do que é orgânico, e tem outros que são rejeitos, né? Que não são nenhum dos dois e que não vão poder voltar para a natureza. Entendi. Os recicláveis é a ideia da economia circular. Então, atualmente a gente tem um outro modelo, a gente tem a economia linear, que você tira a matéria-prima da natureza, você produz os produtos, depois você coloca no ponto de venda, os consumidores consomem, depois descartam. E esse descarte, a maioria das vezes, está sendo feito de forma incorreta e está indo para os aterros, e a gente está enterrando literalmente dinheiro. Entendi. Tem uma outra Quando a gente... forma também. Oi, desculpa, te interrompi. Desculpa. Na economia circular, esses resíduos, eles retornam, porque se eles forem reciclados corretamente, aí eles voltam para servir como matérias-primas para fazer novamente os produtos, sem ter a necessidade de ficar toda hora extraindo da natureza. Entendi. E agora vamos pro grande finale. Vamos aproveitar e vamos para conhecer, né, Camila, o sétimo R. Conta pra gente.
Isso. Esse sétimo R eu acho extremamente interessante, que chama reintegrar, reintegração, que ainda é algo novo, né, para a maioria das pessoas, pensar assim, como que eu faria isso, né? Mas quando você tem, por exemplo, eu já falei da reciclagem, é uma forma de você reintegrar esses resíduos que já foram transformados e voltam para a produção, mas a gente também tem os resíduos orgânicos, que a maioria é desperdiçada, né? Então, quando a gente tem a cadeia de suprimentos dos alimentos, eles são retirados do campo, tem uma perda, né, durante todo esse transporte até chegar nos pontos de venda. Aí tem uma perda também nos pontos de venda. Quando os consumidores levam para casa, tem gente que compra muito mais do que vai consumir necessariamente, então vai ter mais perda e aí vai desperdiçar. E o que é absurdo é que a gente tem um desperdício enorme e ao mesmo tempo a gente tem o paradoxo de muitas pessoas no planeta estarem passando fome. Então é algo até antiético, né? Não é totalmente absurdo o que tem sido feito, né? Entendi. E a reintegração desses resíduos orgânicos é quando você faz uma compostagem. Então, não são todos os resíduos que podem ir para a composteira, mas, por exemplo, cítricos não pode, né? Laranja ou limão, ácidos, né? Abacaxi não pode. Mas o restante das cascas, sementes e tudo mais, você coloca na composteira, ou se você tiver um jardim, você pode enterrar e simplesmente você vai transformar a terra numa terra muito mais fértil, vai ter esse adubo que é muito saudável, as plantas vão se sentir mais bem nutridas, né? Então as flores vão ficar mais bonitas. Se você tiver plantas frutíferas, também vão ter mais frutos. E além disso, eles fizeram um estudo que é muito interessante, que quando você tem contato com esse humus da compostagem, ele funciona como um antidepressivo, ele diminui alergias, ele diminui dores, ele diminui náuseas. Então, realmente, a gente precisa desse contato com a natureza. Sem Já é dúvida, cientificamente provado. sem dúvida alguma. Camila, vamos fazer uma retrospectiva então. O pessoal que não acompanhou ou pegou só metade do vídeo, vamos voltar com os 7 R's rapidinho. Quais são os 7 R's, Camila? Repensar, recusar, reduzir, reparar, reutilizar, reciclar e reintegrar. Então, portanto, você que pegou agora esses 7 conceitos, esses são os 7 R's do que, Camila? Da sustentabilidade. Legal. Então, para você que quer aprender muito mais sobre esse assunto, conhecer com detalhes cada tópico dos 7 R's da sustentabilidade, a minha querida amiga Camila tem toda essa orientação, tem todas essas dicas para você se aperfeiçoar, para você conhecer muito mais sobre este assunto. Camila, queria que você aproveitasse, infelizmente estamos chegando aos instantes finais do nosso bate-papo aqui, queria muito que você deixasse o seu contato, ou nas redes sociais, seu WhatsApp, enfim, o que você quiser, para que as pessoas que estão nos acompanhando agora possam conversar com você, bater um papo, de repente te chamar para uma palestra, para um curso sobre este assunto, para conhecer um pouco mais sobre a sustentabilidade. Obrigada, Hélio. Eu ficaria muito honrada de receber esses convites, porque falar sobre isso para mim assim, eu sou apaixonada por esse assunto e procuro, né, colocar em prática o máximo possível. Eu procuro viver esses princípios, né? E quem quiser falar comigo, eu criei um perfil no Instagram que também é sobre esse assunto, mas é mais voltado para o consumo consciente. Então, é só digitar @eco, né, de ecologia, ecossistema, só que junta tudo, é consumo.consciente.
E aí vocês podem entrar lá, ver os conteúdos, dar umas curtidas, compartilhar. E quiser falar comigo, pode falar pelo direct. Fechou, legal então, gente. Olha, recebi com muito carinho aqui a minha querida amiga, a Camila Severnini, falando a respeito de sustentabilidade e também economia criativa, colaborativa. Muito legal, tem uma bagagem excepcional. Então aproveita, dá uma passadinha lá no Instagram, procura o canal da Camila. É o E. Vamos repetir para o pessoal, Camila, mais uma vez? Isso, é arroba e consumo.consciente. Tá, só o Ezinho mesmo, né? O arroba Isso. e consumo, tudo junto, depois ponto consciente. Pode colocar no Isso. campo de pesquisa do Instagram que você vai encontrar a Camila dando essa orientação super especial, falando sobre sustentabilidade e outros assuntos muito importantes que eu tenho certeza que você vai gostar. Camila, obrigado pela sua presença aqui na Show de Negócios. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos amigos. Eu que agradeço a oportunidade e eu queria que as pessoas realmente parassem para repensar, né, seus hábitos e algo que é urgente. O planeta Terra ele está numa situação crítica. Então a gente, como seres humanos, a gente tem um papel de cuidar dessa natureza toda que a gente precisa, a gente faz parte dela. A gente não pode ficar destruindo, desmatando, poluindo. A gente precisa ver o que a gente pode fazer. E hoje em dia tem inúmeras informações disponíveis na internet. É só ter força de vontade e buscar sobre isso. Se quiser entrar em contato comigo, eu tenho várias dicas de site com esses conteúdos para a gente ir aos poucos, passos curtos, mais constantes e fazendo essas mudanças, pensando cada dia o que eu posso mudar um pouquinho e aí depois você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais fácil. Ao invés de você estar no piloto automático fazendo coisas que não são boas para o meio ambiente, você vai estar mudando a sua mentalidade e vai fazer essas outras coisas de impacto positivo de uma forma muito mais natural. E aí você vai se sentir muito mais feliz, porque você está contribuindo positivamente para a mudança do mundo. Tá certo. Camila Severnini com a gente aqui na Show de Negócios. Camila, muito obrigado. Que seja a primeira de muitas aqui com a gente. Obrigada, Elia.